25 esperando, tá bom. Bom, pessoal, bom dia, boa noite. Vamos dar um início aqui à nossa live, né? A live de campanha salarial. E eu vou chamar aqui meu amigo Paulo Tonon para fazer as boas-vindas. Eu sou Alexandre Morales, sou diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e região. E é um prazer estar falando com vocês num tema tão importante, campanha salarial. Tonon, saúde aí o pessoal. E aí, meu velho, tudo bem? Tudo bom, pessoal que está aqui nessa live? A gente sabe que quarta-feira à noite, ninguém queria estar aqui fazendo isso, né? Para falar bem o português, claro. Mas é necessário, né, Alexandre? Porque, assim, não parece que nós estamos em campanha salarial, né? Então, a gente tem que fazer essas lives até para justificar e explicar para quem está por fora o que está acontecendo. Por que parece que não tem campanha salarial esse ano? Exatamente, né, Tonon? E a gente tem visto aí, a galera que a gente tem visitado aí, o pessoal sempre perguntando, mas não vai ter greve? O pessoal tendo aí à disposição para a luta, mas infelizmente aí as federações, né, juntamente aí com a FENABAN, realmente não estão muito animadas para fazer aquela luta de verdade, fazer aquela paralisação. E é por isso que nós vamos fazer uma live para colocar o dedo na ferida e constranger esse pessoal de alguma maneira, porque aqui em Bauru a gente está disposto a parar sim, assim como o Rio Grande do Norte e Maranhão, que vão estar entrando aqui brevemente. Aqui teve um probleminha, eles vão estar entrando aqui com a gente na live, né, Tonon? É exatamente isso, Alexandre. Você sente na base, cada visita que a gente faz nas agências, para quem não sabe que a gente tem um jornal semanal, aqui na nossa base são mais de 2.000 bancários, a gente entrega o jornal toda semana de um por um, né? Você sente isso, as pessoas estão ansiosas para grevarem. E não porque elas gostam de fazer greve, mas porque elas estão todas no limite, né, Alexandre? E aí, a pauta da Contraf foi entregue dia 15 de junho, cara. Fazem 2 meses e, assim, os caras não apresentaram absolutamente nada até agora, né? Então é tapa na cara, não tem outra expressão, né, Alexandre? É triste, né? A gente fica realmente decepcionado, porque a gente espera uma posição realmente firme, né, de quem representa os trabalhadores, porque merecem. Os bancários estão aí, com as jornadas cada vez mais difíceis. O problema do assédio nas agências, nós vamos falar muito disso aqui, né, Tonon, que é um problema que realmente toma conta da categoria. Nós tivemos aí a bomba estourando na Caixa Econômica, mas nos outros bancos não é diferente. Então vamos ter um pouquinho de paciência, que o pessoal do Rio Grande do Norte e do Maranhão já estão entrando aí para fazer essa live com a gente. Vamos falar um pouquinho, Tonon, explicar um pouquinho como é que funciona essa questão de negociação, como que funciona, a FENABAN está conversando com as centrais, por que a gente não senta na mesa? Explica para o pessoal. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só fazer o convite, né? Quem está assistindo aí, a gente está vendo aqui que são 39 pessoas que estão assistindo agora aqui nesse momento. Vamos compartilhando para essa live chegar no maior número possível de pessoas, né? Então pega o link, compartilha, joga no grupo de WhatsApp da sua agência, dos seus colegas de trabalho, para o pessoal ficar sabendo o que está acontecendo de fato aqui. Galera, para quem não sabe como é que funciona a campanha, né? Hoje o nosso acordo é bianual, aqui a gente defende que seja anual, e a gente tem que entregar uma pauta de reivindicações, uma para a FENABAN, uma para o BB, uma para a Caixa, existe pauta específica também para os outros bancos, né? Bradesco, Itaú, e a partir daí surgem mesas de negociações, específica por banco e uma central com a FENABAN. Só que o que acontece? Para isso tem que ter quem negocia hoje formalmente com os banqueiros e o governo federal é a Contraf e a Contec, que são confederações de bancários. Então é um pool de sindicatos que escolhem seus representantes e eles representam a categoria bancária. Esse é o formato de negociação. Hoje isso é uma chamada comissão de empresa, eles chamam, né? Que representam os bancários. Nós, infelizmente, nós somos em 3 sindicatos, o pessoal da Frente Nacional de Oposição Bancária, FNOB, então Maranhão, Bauru e Rio Grande do Norte. E eles, por nós somos apenas 3 sindicatos, eles ainda não entendem que a gente tem uma representatividade que merece ter o direito a um assento numa mesa de negociação. Então, eles nos recebem, nos dão as informações do que está acontecendo, mas não negociam formalmente com a gente. Tá ok. Então, nós temos a participação agora do Dielson. Dielson, tudo bem? Está conseguindo falar, Dielson? Sim, estou conseguindo falar sim. Dielson, sua câmera aí está com algum probleminha aí que a gente não está conseguindo visualizar você. Nós estávamos no link só, quando você saiu, ficamos no link. Aí agora apareceu você aí, Dielson. Sumiu de novo. Para quem não sabe, pessoal, o Dielson é o companheiro, o presidente do Sindicato dos Bancários de Maranhão. Ele deve estar com alguma instabilidade lá. Enquanto isso, eu vou passar aqui para o Tonon de novo. Tonon, vamos falar um pouquinho aqui. Tradicionalmente, a gente sempre faz a assembleia. Por que a gente ainda não realizou a assembleia? O pessoal às vezes pergunta, vai ter assembleia no sindicato? É bom a gente falar ainda por que nós ainda não chamamos a assembleia. Maranhão e Rio Grande do Norte vai chamar, mas nós ainda não chamamos. E o porquê disso?
O Maranhão e o Rio Grande do Norte chamaram ontem a Assembleia, né? Eles tiveram a Assembleia ontem, inclusive decretaram já estado de greve. Estado de greve é quando você... É uma pré-greve, digamos assim. A categoria está mobilizada e pronto para entrar na greve. O Gelson até voltou, ele pode falar até melhor do que aconteceu na Assembleia de lá. Agora, aqui em Bauru, a gente ainda não chamou, justamente por quê? Porque, assim, infelizmente, não adianta só Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão querer fazer um movimento. A nossa função hoje aqui é, como o Alexandre falou, como você falou agora no começo da reunião, é empurrar, né? Então, essa live é mais um movimento de denúncia do que está acontecendo, esse conluio entre Contraf, governo e banqueiros, no intuito de encerrar nossa campanha salarial sem qualquer movimentação de rua, sem qualquer greve, sem qualquer desgaste na imagem dos bancos. Beleza, agora chegaram os companheiros aí, estamos posicionados o Eduardo e o Gelson. A gente teve um pequeno probleminha aqui, eu fechei uma tela aqui e deixei os colegas na mão. Eduardo, muito boa noite aí, cumprimento os nossos colegas aí. Boa noite, né? Com bastante alegria que a gente está nessa sala hoje, de bate-papo, né? Nessa live, juntamente com os companheiros do Maranhão, Elcio, ao saldo toda a base do Maranhão, como também o companheiro Paulo Comum e você, Alexandre. Prazer imenso a gente estar participando aqui com vocês. Gelson, agora que a sua imagem está legal aí, explica pra gente aí, qual que é a expectativa do pessoal do Maranhão aí? O pessoal está disposto a fazer greve? Quer encarar a FENABAN? Primeiramente, eu quero aqui dar uma boa noite, saudar os camaradas que estão online, participando dessa live, né? É uma satisfação muito grande a gente participar de uma live nacionalmente, com todas as correntes, né? Com as oposições, Sindicato Bancário do Maranhão, Bauru, Rio Grande do Norte, né? Bem, Alexandre, aqui no Maranhão, a categoria está mobilizada, né? Já fizemos a segunda assembleia ontem, fizemos a primeira assembleia na semana passada, e ontem foi a segunda assembleia. Nós traçamos aí um calendário de mobilização, fazendo atos em frente às agências bancárias da capital e também de Imperatriz. E ontem nós deliberamos sobre o estado de greve. Então, os bancários do Maranhão, né, deflagraram um estado de greve, um estado de alerta, né, e contra esse silêncio ensurdecedor da FENABAN de não apresentar uma contraproposta, uma vez que já está com mais de 2 meses que elas têm essa proposta em mãos, e também a omissão da Contraf em chamar suas bases para se fazer assembleias, que é importante. Nós acreditamos que é importante que as bases façam assembleias, que discutam o rumo da campanha salarial e que tenha sido um calendário de negociação. Afinal de contas, nós somos a representação dos trabalhadores bancários, mas quem decide os rumos da campanha são os trabalhadores que estão na base, são os bancários. E eles sim estão querendo realmente fazer greve, caso haja necessidade. A gente espera que as negociações se resolvam na mesa, realmente com um aumento significativo para a categoria, respeitando aí os nossos direitos, ampliando os direitos que estamos pedindo. Mas se isso não for atendido, a categoria realmente sim está disposta a fazer uma paralisação. Opa, tem um telefone tocando aí. Eu acho que é o telefone do Gelson. Isso, mas eu já dei aqui um... Tranquilo, Gelson. Aqui. Telefone então, de presidente do sindicato é assim mesmo. A gente sabe como que é, não para nunca. Ô, Eduardo, fala uma coisa para mim. Aqui em Bauru a situação está muito difícil, tanto que hoje a gente teve um ato que a gente fez um portal do inferno, de tão ruim que a coisa está aqui nos bancos. Queria saber aí, qual que é a realidade do bancário do Rio Grande do Norte? É muito diferente disso? Ou estamos quase igual, de norte a sul, a realidade é essa tristeza só? Então, não, a realidade é a mesma, né? A realidade do bancário no Rio Grande do Norte não é diferente da realidade do bancário no resto do país, né? Primeiro, uma situação onde os bancos aumentam a sua lucratividade a cada ano, né? Você vê que mesmo com a crise, os bancos têm apresentado aí seus resultados e recordes de lucratividade, né? E, enquanto isso, a gente vê os bancários a cada dia que passa com menos direitos, com a precarização do trabalho, o fechamento de agências, a falta de contratação de mais funcionários para atender a população, né? Mesmo com toda a tecnologia, o que a gente vê nas agências bancárias ainda é um péssimo atendimento à população.
Não por culpa do bancário, obviamente, né? Mas por culpa que falta seres humanos, falta bancários para dar um atendimento melhor à população. Então, é nesse contexto todo que a gente entra numa campanha salarial, né? A partir disso, nós, aqui do Rio Grande do Norte, desde o início de julho, começamos a fazer reuniões nas agências, né? Plenárias, com delegados sindicais. Para você ter uma ideia, nós fizemos aqui no Estado mais de 100 reuniões por agências, entendeu? Foi uma estratégia que a gente tirou algum tempo atrás, já que quando a gente chamava a plenária para dar informes de campanhas salariais, principalmente, a quantidade de bancários que apareciam era muito baixa. Então, a gente, já de uns anos para cá, a gente resolveu fazer as reuniões em agências. E isso surtiu um efeito, né? E com essa pergunta que você fez, como é o bancário do Rio Grande do Norte, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer, se aqui no Rio Grande do Norte, a partir dessa iniciativa nossa, das reuniões nas agências, propaganda na TV, botando o bloco na rua, dizendo que o bancário está em greve, paralisação de 1 hora, onde a imprensa local nos procurou, e a realidade aqui é o pessoal perguntando quando é que a greve começa. E eu não imagino que, diferente do país, seja aqui, entendeu? Eu acho que há clima, sim, para a gente fazer uma greve e buscar os nossos direitos, até porque o contrato de trabalho está encerrando agora no dia 31 de agosto, e a gente sabe que depois de assinado esse acordo, só na primavera de 2024, né? Então, são 2 anos aí, a gente sabe da crise que está se aprofundando, um momento de inflação alta, enfim, né? Muitas lutas por vir, e a oportunidade nossa seria essa, entendeu? Infelizmente, a Contraficute, como os companheiros que me antecederam já disseram, não faz essa mobilização, né? A gente não vê esse clima de greve em outros estados, com exceção do Rio Grande do Norte, Maranhão e Bauru, e a gente não vê, porque eu tenho certeza que se a Contraficute estivesse fazendo mobilização, Delcio, aonde eles dirigem, estaria nesse mesmo clima. Agora, o problema é que não tem nenhum tipo de mobilização, os caras negociam desde o dia 17 de junho, que foi entregue a pauta, de lá para cá, diversas rodadas de negociação, e nenhuma mobilização. A força de nós, trabalhadores, está no nosso poder de mobilização. Entendeu? Então, como é que os caras vão lá, chegar lá para o banqueiro, a gente quer um aumento? E aí? Vocês querem um aumento? O que é que vocês têm para barganhar? O que é que vocês vão fazer? A Contrafi hoje não tem nada. Não tem nenhuma mobilização a nível nacional. A gente imagina, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Na sexta-feira passada, os 3 sindicatos fizeram várias atividades. A gente fez uma assembleia semana passada e tirou de fazer uma atividade de retardamento, Deus, das agências bancárias aqui em 1 hora. No outro dia, várias TVs nos procuraram para pedir informação sobre isso. Você imagina isso acontecendo nos 2.500 municípios, país afora, onde tem agências bancárias, onde todos esses municípios também, as imprensas locais, a sociedade de uma forma geral, ia tomar conhecimento disso. Quer dizer, causaria um impacto de mobilização e a FENABAN e o governo Bolsonaro iriam perceber que nós bancários estamos mobilizados não só no Maranhão, no Rio Grande do Norte e Bauru, mas em todo o país. Mas, infelizmente, o que a gente vê é isso, né? Além da gente enfrentar o governo, né, que é o patrão dos bancos públicos, o governo Bolsonaro, a gente enfrentar a FENABAN, temos que enfrentar também, infelizmente, a Contraficute, né, que é quem está lá negociando por a gente, né, e, ao mesmo tempo, não faz nada, está numa inércia grande. Inclusive, aproveitando também a oportunidade para dizer, as pessoas perguntavam, Elcio, se quando o PT saísse do governo, a CUT retornaria às lutas, às ruas. A história está nos mostrando que não, né? Os piores acordos nossos de bancários, pelo menos na avaliação da gente aqui, foram os 3 últimos acordos. 2016, o governo Temer, onde nem greve teve, Bolsonaro 2018 e Bolsonaro agora 2020. Né? O mais recente, onde talvez tenha sido o pior acordo da maioria. Um acordo sem nem ter luta, né? Nem tentativa de buscar alguma coisa. Aproveitando a sua deixa aí, eu vou passar aqui, vou fazer uma pergunta para o Tonon, mas antes eu vou saudar o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Um abraço para o Odair, para Marta Turra, para o Jacinto Dionísio, para o grande Juvencio, Maísa, para o nosso amigo aqui do lado, Paulo Tonon, Silvio Góes, a Hilda, Maria Emília, o Beto Castilho, o Humberto, que eu já vou passar aqui uma pergunta que o Humberto fez, o Fred, Paulo,
Marcílio, Rosana, Rodrigo, Cláudia, Johnson, Marcelo, Rodolfo, Marcelo Negrão, Ana Paula, Mariene, Me Conta, Te Conto, Gilberto Alves, Ed Leme, aqui Aloísio, Diogo, Ellen, Emanuel, o Ed, o Rodolfo, Marcelo Bastos e muita gente aqui acompanhando a gente. Muito obrigado aí pelo prestígio, Tatiana, o Rodolfo, Douglas. E tem uma pergunta aqui, eu vou passar para o Tonon. Tonon, Humberto fez uma pergunta aqui para falar sobre a ultratividade. O que mudou a partir da reforma trabalhista? Primeiro, fazer aquele velho e bom apelo, já que nós estamos aqui com tanta gente, né? Quem não é inscrito do canal dos sindicatos bancários, façam aqui de Bauru. Dito isso, galera, o que mudou foi que agora a gente tem uma faca no nosso pescoço, que é a corrida contra o tempo, né? Por que a pauta foi entregue dia 15 de junho da Contraf e a nossa dia 1º de julho? Justamente para dar tempo dos banqueiros e governos se posicionarem em relação a tudo que a gente pediu e a gente ter o mês de agosto para fazer a greve, se fosse necessário. Agora, veja, nós estamos... Por quê? Dia 31 de agosto, se não tiver o acordo renovado, ele não se renova automaticamente, como era anteriormente. Inclusive, na semana passada, a gente teve o julgamento do Supremo falando que isso é constitucional, está correto não renovar. Que é um absurdo, né? Mas só para finalizar, Alexandre, então isso age contra a gente. E aí os banqueiros sabem disso, a Contraf sabe disso, e por isso que eles marcam rodada de negociação até o dia 25, 26, para não ter tempo de ter qualquer mobilização e qualquer greve na categoria. Tonon, nós estivemos lá entregando a nossa pauta há muito tempo atrás. Eu vou perguntar aqui para o Gelson, porque ele vai saber exatamente o dia que foi. Gelson, você lembra que você foi lá com a gente, não pôde entrar porque você testou positivo no Covid? Faz quanto tempo, Gelson, que aconteceu isso daí? Olha, está com mais de mês, está com 1 mês e meio, praticamente, que entregou no início, foi no mês, dia 1º de julho, me falha a memória, né? Lá em São Paulo. Inclusive, lá realmente eu testei positivo e fiquei acompanhando de forma online. Vamos ter que zoar em relação a isso, né, Alexandre? Desculpa interromper, Gelson. Porque assim, né? Para entrar para o prédio da FENABAN, os caras testam todo mundo que vai lá. Nós descobrimos que o Gelson estava com Covid, assintomático e tal, porque foi feito o teste. E aí que entra, né, cara? Você vê, para falar com o chefão, tem que testar, né, Alexandre? Lá na agência bancária, né, velho? É legal falar isso, Tonon, porque você lembrou de uma coisa. Nós pagamos o teste para o pessoal aqui. O Sindicato dos Bancários pagou o teste, porque a FENABAN não quis pagar. Nós distribuímos máscara, porque a gente exigia, inclusive, que eles adquirissem a máscara FFP2 e eles não quiseram fazer isso. Então, assim, é bom lembrar, né? Para peãozada, é isso aí mesmo. Põe todo mundo numa sala e cada um se amarra no que pode. Agora, para chegar lá no topo, né, Tonon? Bem lembrado, tem que fazer teste, tem que testar. E é rigoroso o negócio lá. O Gelson teve que vir embora, né, Gelson? Não pôde participar da reunião, não. Tive que voltar lá para o hotel para me isolar e acompanhar online. E assim, foi um tormento, né? Realmente, ele se protege de todas as formas, né? Os banqueiros estão se protegendo aí de todas as formas. O que a gente não vê a mesma proteção para os trabalhadores também, que aqui na pandemia, aqui na fase aguda da pandemia, no nosso estado, tivemos, várias vezes tivemos que intervir nas agências para fazer com que os bancos cumprissem com a legislação sanitária, que nem mesmo o cumprimento da legislação sanitária queriam cumprir. Quando tinha parecia um trabalhador contaminado, não queriam afastar os outros trabalhadores que trabalhavam próximo, não queriam fazer aquilo, então era obrigado, algumas agências, a gente também intervir para fechar, e foi essa luta incessante durante esse período todo, para proteger a vida do trabalhador que estava ali no dia a dia, né? Uma aglomeração com tudo, para proteger as pessoas que foram também nas agências bancárias, ou seja, os bancos não estavam nem um pouco preocupados com a população e nem também com a vida dos trabalhadores que estavam naquele momento nas agências bancárias, né? Que, diga-se de passagem, a nossa atividade, né, não parou de forma alguma, né? Sempre os trabalhadores estiveram aí na fase aguda da pandemia atendendo, e assim, tivemos várias perdas, a gente sente muito, né? Solidariza com a vida da família dos colegas que perderam seus entes queridos, mas foi realmente uma luta incessante, muito, muito. E agora a gente vê que para eles, né, para a FENABAN, é uma proteção, é uma redoma de vidro ali que fica para se proteger de todas as formas para que ele não possa se contaminar. Também devia ser o mesmo atendimento para a categoria bancária, para os trabalhadores que estão dando seu sangue e proporcionando esses lucros absurdos, né, que os bancos
estão tendo. Inclusive, na pandemia, bateram recordes, né, de lucro, de lucratividade. Ô, Tonon, os caras bateram recorde, mas conta aí, foi choradeira lá em São Paulo quando foi apresentar, quando a gente entregou nossa proposta lá, parece que os caras choraram lá, falaram que o banco não está dando tanto dinheiro assim, como é que foi essa história? Ô, Alexandre, quase a gente fez uma vaquinha pros caras lá, né? Deu dó. Deu dó, quase que a gente abriu as carteiras lá e falou, não, tá aqui 50, vai. É piada, né? É inacreditável, né? Eles tentam convencer a gente de que a rentabilidade deles, se comparada com a inflação, foi menor que a inflação. E aí eles estão perdendo dinheiro, né? Eles querem comparar com a Vale e com a Petrobras, né? É isso. Eles estão falando que a Vale e a Petrobras estão sendo mais rentáveis. Aí é brincadeira, né? É inacreditável, né? Alexandre. Fala, amigo. Alexandre, só para falar da lucratividade, eu tenho tenho apresentado aqui, só para a gente ter uma ideia nas nossas reuniões, do aumento da lucratividade dos bancos. Não? Eu me recordo que em 2004, no primeiro ano do mandato de Lula, 2003 ou 2004, agora me foge um pouco a memória, o Bradesco anunciou o Lico-Lico, 1 bilhão e 37 milhões. Eu não esqueço desse número, porque foi um número que saiu estampado em toda a imprensa. Nunca um banco tinha atingido a cifra de 1 bilhão ao ano de Elcio. E o Bradesco atingiu aquele ano. De lá para cá, eles vieram aumentando, todo ano dobrando esse aumento. Foi para 12, foi para 3. O Bradesco hoje lucra 28 bilhões ao ano. Então, um lucro subiu mais de 2.000%. Esse mesmo período, se você for pegar, nós bancários temos uma perda assustadora. Enquanto os banqueiros aumentaram, a PLR não acompanha e nem tampouco o salário muito menos. Você imagina se a gente acompanhasse 10% dessa lucratividade dos bancos. E teve esse aumento assustador. O que eles lucravam em um ano, lucram hoje em 15 dias. Então, nós bancários no Banco do Brasil temos uma perda de 80% com relação à inflação, né? Pegando 90%, desde o Plano Real, 95% até hoje. Caixa Econômica, 90%, e os privados, 18%, né? Enquanto isso, o lucro, e eles ainda têm uma cara de pau na hora de uma negociação, apresentar toda essa choradeira. Uma outra questão, Alexandre, que eu gostaria de citar, assim, é a questão da ultratividade, né? Porque, às vezes, a própria Contraf tem utilizado isso para dificultar. É verdade que a ultratividade, a partir da reforma trabalhista, como um todo, veio para nos atingir, né? E a ultratividade nos atingiu. Só que tem tática. Se a tática deles mudaram e apresentaram mais essa dificuldade para a gente, primeiro, como o Tonon falou no início, é negociar antes e ter estabelecido um prazo para os banqueiros apresentarem uma proposta. Digamos, 31 de julho, se não tiver proposta, a partir do dia 1º a gente teria um mês para lucrar ideia. Uma outra questão, a mesma reforma trabalhista que acabou com a ultratividade, ela também diz, que aí a gente pode tirar vantagem disso, ela diz, Gelson, que o acordado sobrepõe ao legislado. Então, que a gente possa botar a ultratividade no nosso acordo coletivo de trabalho, para a gente garantir, sem perda de direito, fazer uma greve quando tiver uma situação como essa, né? Deles cozinhando esse galo, como a gente diz aqui, quando a gente já sabe que se trata de uma estratégia já ao longo dos anos, desde a época do governo do PT, que a Contraf usa esse teatro, usa essa estratégia juntamente com os banqueiros, para exatamente chegar no último dia do mês, assim como fizeram nos Correios agora mês passado, Elvis. Chegaram com uma proposta no final do mês, a gente com a faca, os trabalhadores com a faca no pescoço. A gente sabe que é muito mais difícil convencer as pessoas a fazerem uma greve. Já é difícil hoje, né? Não é fácil. Mas, e convencer o cara com esses direitos perdidos, sem a garantia do tipo de alimentação, sem a garantia da PLR, sem a garantia de nada. Então, fica muito mais difícil, né? Mas tem estratégia sim para a gente. E que tem sugestão aqui. Eu vou ler algumas sugestões aqui. O pessoal está dando aqui, ó. O Francisco. Mais de 100 pessoas assistindo a live, hein? Tá, 110 agora, hein? Bem legal, é muito bom, né? É muito bom ver que realmente existe ainda pessoas interessadas em modificar essa história, esse papo furado aí de que não dá para lutar. Dá para lutar, a live é uma prova disso. Mais de 100 pessoas aqui vendo. Nós já tivemos mais de 230 visualizações no nosso vídeo, na nossa live. Significa que as pessoas estão, sim, querendo uma resposta muito mais contundente por parte aí das confederações,
que estão deixando a desejar. E depois nós vamos falar por que o FNOB é diferente. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Tonon para ele explicar o que é a FNOB e por que a gente não tem medo de encarar a FENABAN. Bom, vou pegar aqui a sugestão aqui do Francisco. Mesmo que tenhamos uma greve curta, é inovar na metodologia para fazer com que os banqueiros, já no fim do primeiro dia, chamem para negociação. Que tal TI e compensação centralizadoras de valores? Aí é uma sugestão aí. O Júlio César, Tonon, sou a favor de uma manifestação em massa através de contatos da Contraficute, solicitando um posicionamento mais efetivo. A gente precisa realmente constranger esse pessoal, porque é importante que as centrais elas se sintam sim constrangidas. É importante que você compartilhe o nosso vídeo e fale assim, olha, o pessoal da FNOB quer sim fazer greve, eles estão chamando greve, eles estão mobilizando, eles estão paralisando, como o Rio Grande do Norte fez, e eles vão sim encarar mais esse desafio. Essa eu acho que é uma iniciativa legal para a gente fazer, para amanhã, podia os 3 sindicatos encaminhar, de incentivar os bancários a mandar mensagem para a Contraficute, até em Twitter, esse tipo de coisa, para expor os caras. É uma boa ideia isso aí, cara. É isso aí. Tonon, aproveitando aqui o gancho, fala um pouquinho, por que a FNOB tem uma postura? Explica o que é a FNOB. O pessoal está vendo aí na telinha aí o FNOB, tem gente que não sabe. E por que a FNOB é tão diferente dessas federações aí? É porque a gente é independente de partido, patrão e governo, né? A Frente Nacional de Oposição Bancária foi criada justamente para fugir desse script da Contraf, do governo Lula, que esse é um problema novo. O problema novo é que tem a reforma trabalhista e desde então não tem greve na categoria. Desde 2017 não tem greve da categoria, então tem toda uma geração que entrou agora em banco e não sabe o que é grevar. E o objetivo é justamente esse, é tirar a cultura de greve dos bancários, que é uma categoria que sempre fez isso, né? Então a FNOB... Não, e eles fizeram isso nos petroleiros, né, cara? Se você observar os petroleiros já há vários anos, né? Estão fazendo com os bancários agora o que fizeram com os petroleiros, né? É importante a gente fazer o raciocínio também, só não cortando aqui, não cortando o Tonon, para terminar o raciocínio dele, é que todas as conquistas que nós tivemos, os bancários, os trabalhadores gerais, elas saíram de movimentos fortes, de greves, de paralisações, e assim, ninguém teve nada de graça. Não sei por que cargas d'água, essa capacidade de mobilização praticamente distinguiu da Contraficute. Hoje, analisando as federações, analisando as informações, não se vê falar em nenhum momento, em nenhuma sindicato ligado à Contraf, sobre possível paralisação, sobre retardamento, nem mobilização, ou seja, é algo absurdo. Como é que se pode tentar conseguir direito para os trabalhadores sem mobilizar a categoria, sem falar em sequer uma paralisação, nada assim, não se ouve nada disso. Então, assim, depois também que não explicasse também esse silêncio, o que isso, que imaginávamos que, quando, na época, o governo Lula, tudo bem, o tráfego ligado a Lula, está fazendo aí o seu meio campo, que existe, as pessoas que estão ligadas, então, amortecendo os trabalhadores, mas no outro governo continua a mesma coisa. Esperávamos que ela fosse realmente, agora sim, vamos para o campo da luta, vamos mobilizar a categoria, vamos voltar ao que éramos antes, mas não se vê isso. Parece assim que houve uma incorporação patronal e uma confederação de trabalhadores, e o que se vê isso é uma linguagem hoje que está patronal, que está personificada numa das maiores confederações de trabalhadores do país, né? Isso é muito triste para nós bancários. Ô, Dielso, aqui a gente sempre fala que quando a gente vê uma foto de mesa da Contraficute com os banqueiros, a gente já não sabe, até visualmente, quem que é o banqueiro e quem que é a Contraf. Porque os caras incorporaram até o visual de paletó lá, coisa, né? Então você não sabe mais quem é quem, e tudo isso é reflexo disso. Eu até falei, viu, para o Alexandre, ele separar a vinhetinha do Sindicato de São Paulo, que ele vamos ganhar esse jogo para exibir aqui, pessoal, porque aí ali você tem bem claro, é ridículo, é ridículo, né? Como os caras estão tratando essa campanha, até legal exibir. Eu pedi até para o Alexandre exibir, que é bem curtinha, porque dá para ver o tom de deboche, dá para ver bem da primeira tela que eles falam ganho real, o aumento do ticket e manter os direitos. Então parece assim que tudo o resto está ótimo na nossa categoria, né? Vamos mostrar.
existe, né? Paulo, isso você está sendo muito, eu acho, na minha opinião, muito, inclusive, otimista, porque sem mobilização nenhuma, como a gente está aqui caracterizando, que não existe mobilização nacionalmente. Não existe nenhum calendário onde aponte, com exceção de tuitaço, que teve um aí a semana passada que eu não estava nem sabendo sobre no outro dia, com exceção de tuitaço não tem nada, não tem absolutamente nada. Então, é difícil a gente acreditar que os banqueiros apresentem a inflação, viu, diante dessa imobilização. É o que eu vejo, é isso. É que eles vão apresentar a inflação deles. Né? Naquele dia lá, os caras já falaram, é 10,5% a inflação deles. É surreal, né? Vamos continuar assim, Alexandre? Vamos continuar. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o calendário de negociação, só para a gente ter uma ideia aqui, para o pessoal entender aí, que tem o pessoal querendo saber o que está acontecendo de fato. Então é o seguinte, ó, a primeira rodada foi a definição do calendário e tema para negociação. Então tem uma rodada para combinar que vai ter uma rodada. Ó, pessoal, vamos fazer aqui uma reunião para a gente combinar quando vai começar a reunião. Beleza? Beleza. Aí já vai ganhando um dia. Segunda rodada, fim das demissões e da terceirização. Quem que quis falar isso? O movimento sindical chegou lá para a FENABAN e falamos assim, ó, precisamos tratar de demissões e terceirização. Eles escutam, eles param, eles escutam, são gentis, oferecem um café, uma água, entra para o ouvido e sai para o outro. Aí, terceira rodada, combate de assédio sexual. Por quê? Porque não é novidade. O que aconteceu na Caixa Econômica acontece na maioria dos bancos. Na Caixa Econômica extrapolou todos os limites porque era um assediador que veio dos bancos Santander e foi empossado pelo seu Jair Bolsonaro. E aí fazia lives semanais com o presidente e se sentia todo poderoso. Então, imagina um cara que já tem um traço de psicopata sendo mobilizado pelo presidente da República, aparecendo em live. Ele se sente realmente o maior de todos, e aí por isso aconteceu o que aconteceu. Mas aquilo que acontece na Caixa Econômica acontece em vários bancos e a gente vai falar, e o Tonão vai falar um pouquinho desse. Quarta rodada, teletrabalho. Hoje já saiu aí uma notícia falando que tudo que foi negociado nessa data de teletrabalho já não estava valendo mais, que eles retiraram, inclusive. Depois veio saúde e condições de trabalho. Aí, na sétima rodada, cláusulas econômicas que não foram apresentadas ainda, então. Nada. Depois, não sei nem se eles já fizeram essa. A oitava rodada também não foi apresentado. Tiveram uma reunião, mas também não apresentaram. E depois, proposta do FENABAN para teletrabalho é ineficiente. Então, assim, existiu aí uma série de reuniões para falar o básico, né? Para falar que se tem que combater o assédio moral, mas as medidas que foram tomadas não tiveram. A FENABAN não se comprometeu em nada. E eu queria falar um pouquinho aqui do teletrabalho, Tonon. O teletrabalho que foi motivo de rodada de negociação e está sendo frustrante porque os bancos estão se recusando a pagar a ajuda de custo. E a gente sabe que os trabalhadores tiveram aí aumento na conta de água, aumento na conta de luz e energia elétrica foi um absurdo, inclusive aumento na questão de alimentação. E nada disso o banco quer se comprometer. Então, pelo menos a energia elétrica e a internet eles teriam que pagar. E nem isso eles querem pagar. Eu queria que você comentasse isso daí. Primeiro, assim, aí o que saiu de tudo isso que o Alexandre falou? Eles divulgaram ontem ou hoje que semana que vem vai sair uma proposta global para tudo, né? E aí entra como quem está falando, como tem um script, né? A do dia 24, Tonão? Eu não sei exatamente semana que vem. Então tá tudo encaminhado justamente para o que a gente falou. Aí os caras apresentam uma proposta para o dia 24, chama a Assembleia dia 29, aceita, por isso que eles não divulgaram isso até agora, e dia 31 está assinando o acordo aí, né? Então, tudo combinado justamente para não ter greve. Teletrabalho, o que mais me chamou a atenção, além, assim, eles nem divulgam ao certo o que está sendo negociado com a FENABAN. Se você entra no site da Contraf ou do SP Bancários, o Bancários F não tem nada em lugar nenhum. Mas, por exemplo, ontem teve negociação... Não, segundo o Juvencio aqui, segundo o Juvencio, eles fizeram aí um trato aí que são 100 anos sem poder mexer. Tem que decretar sigilo. Negociado, é um segredo aí de 100 anos que está sendo negociado aí nessa Caixa. Foi boa, vou usar aqui, velho. Mas na Caixa os caras chegaram... É isso que tu está dizendo mesmo. É isso, então o script está pronto. Na Caixa, Alexandre, teve reunião ontem, porque ainda, além de tudo, aí no meio desse caminho que o Alexandre apresentou, ontem teve a pauta do BB para com o movimento sindical e a pauta da Caixa para o movimento sindical. Então, os caras, além de não atender o que a gente pede, os pelegos agora estão recebendo as demandas do banco, pegando esse mico para a gente, né? Para a gente ter que ficar ouvindo absurdo do tipo que a gente ouviu na Caixa Federal. Que o cara está economizando combustível, então para que ele precisa de ajuda de custo?
Combustível é mais caro que a energia elétrica, então não precisa ter ajuda de custo. E sem contar que o banco economizou, né? O banco economizou, entendeu? O banco deixou de gastar num lugar, só que ele não quer gastar no outro. Assim, é absurdo. Ô, Gelson, eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou uma coisa que foi importantíssima, na questão de que todos os nossos direitos eles foram fruto de grandes paralisações. Mas o que a gente mais ouve hoje em dia, e às vezes o próprio bancário repete assim, o banco quer que tenha greve. Explica para o pessoal, você acha que o banco quer que tenha greve, Gelson? Se o banco quer tanto que tenha greve, por que a gente não tem greve aí faz 6 anos já? Pois é, rapaz, a gente está aí com mais ou menos 6 anos sem ter nem sequer ser ventilado a greve nos bancos. A gente viu que na última negociação coletiva que teve, o Sindicato dos Bancários do Maranhão ventilou, colocou um indicativo de uma greve e fomos duramente retaliados, né? Ou seja, eles chamaram a gente, inclusive até com ameaças de não assinar o acordo na época. Acho que os colegas se lembram desse episódio, porque a gente ventilou uma possível paralisação, coisa que não se via em momento algum em nenhum sindicato. Ou seja, banco não vai querer greve coisa nenhuma, o banco vai querer realmente que você realmente fique lá calado, fique silente à situação. Mas quem quer a paralisação, quem quer realmente a greve, são os trabalhadores que estão insatisfeitos com a situação que está acontecendo, insatisfeitos com as pressões que está tendo, com o adoecimento da categoria bancária, que nós temos estudos que comprovam que a boa parte da nossa categoria bancária está adoecida. Aqueles que não estão, nós temos um programa chamado Escuta Clínica, já está com 2 anos aí fazendo essa pesquisa, e está comprovando que o adoecimento do trabalhador bancário é fruto das pressões, é fruto do assédio moral que tem nas agências. Ou seja, o trabalhador está praticamente estafado. Quando você chega nas agências, como o colega falou agora há pouco, ele está perguntando quando é que vai ser a greve, como é que vamos fazer, nós não vamos aceitar essa proposta, mas uma proposta rebaixada, precisamos ter uma resposta, digo, lógico, nós precisamos ter uma resposta. Então, a voz que sai da boca dos trabalhadores é uma voz de revolta, de reivindicação, que ele realmente quer mudar essa situação e sabe que não existe uma outra saída a não ser a mobilização dos trabalhadores e a paralisação. Acho que os trabalhadores eles têm essa consciência, né, e querem realmente que exista uma paralisação para que se possa realmente obter ganhos aí satisfatórios e justos para a categoria bancária. Como o colega falou, a rentabilidade dos bancos são as maiores, né, no período, inclusive na pandemia. E aí o banco vem para você com uma proposta de a metade da inflação que aconteceu em 2020, que foi, a inflação estava 3%, e eles deram aí 1,5%. Absurdo, uma vergonha. A gente não pode aceitar uma coisa dessa, né? Enquanto que os bancos estão batendo recorde, esperávamos que na pandemia ia ser uma realidade. Não, realmente está um clima de desemprego, as empresas estão fechando, as pessoas estão adoecendo, muitas pessoas deixaram o suporte de trabalho, caiu realmente a produção. Então, esperávamos que ia ter um reflexo negativo, né, na economia. E pasme, os bancos bateram recorde no período da pandemia. Então, assim, a maior prova que nunca vai existir crise para o setor bancário e que é possível realmente ele atender às reivindicações dos trabalhadores foi esse aí, a pandemia, foi o divisor de água. Acho que é importante a gente dizer para os colegas, é importante a gente estar pressionando isso e que, nesse momento, a gente não vai aceitar de forma alguma essas propostas rebaixadas e precisamos, sim, mobilizar aí a categoria bancária de todo o Estado, que ela também mande e-mail para o seu sindicato, para a sua diretoria, pressionando elas exigir que façam assembleias para decidir os rumos da campanha salarial nos seus estados, que eu acho que é importante a gente fazer isso. Se não houver uma participação dos trabalhadores pressionando as suas bases, não vai ser da Contraf, da Cotec, que a gente vai ter essa resposta para os trabalhadores, né? Pessoal, nós estamos aqui com a participação aqui de várias pessoas aqui indignadas, né? Falando, olha, isso aí é uma palhaçada, isso aí é um verdadeiro teatro, ninguém tem informação de nada, a gente não sabe o que está se passando ali, e é uma realidade. Para você ter uma ideia, ontem a gente entrou em contato com o Adalto, e o que o Adalto nos falou foi aquela coisa, não, nós estamos conversando, estamos dialogando, tudo que querem discutir a gente discute. Para quem não está acostumado, o Adalto é um negociador da FENABAN, só bom falar isso. Isso, e foi o negociador que depois que ele entrou não teve mais greve. Ele é um dos que
negocia e não quer saber de greve. E a gente precisa lembrar, né, Tonon? Desde que ele entrou, nós tivemos algumas inclusões aí, inclusive no reajuste, na possibilidade de reajuste no saúde caixa, o corte da 7ª e 8ª hora. Então, assim, não é coincidência que a partir desse momento a gente deixou de ter greve e muitos direitos foram realmente tirados. Então, assim, essa postura de não fazer greve está tendo um impacto direto na nossa categoria e nós estamos perdendo direito. E é preciso ser revista. E a gente está vendo que as grandes centrais elas não estão revendo isso e é derrota atrás de derrota. Tanto é verdade que a gente montou um ringue aqui na frente de uma agência bancária para retratar a campanha salarial. Nós estamos sendo nocauteados ano após ano e a Contraf continua lutando sempre da mesma maneira, colocando lá tuitaço, fazendo chargezinha, agora tem essa questão do game aí, mas de efetivo, realmente, que pode mudar a realidade do bancário, tem feito muito pouco. Eduardo, o que nós, como frente de oposição bancária, podemos fazer os 3 sindicatos juntos? Qual que é uma sugestão aí vinda do pessoal do Rio Grande do Norte? A sugestão é a gente continuar mobilizando, né, se contactando nacionalmente, fortalecendo as oposições, porque essa mesa da Contraf, a gente sabe que não vai a lugar nenhum, né? Porque, como os companheiros disseram, a Contraf, o comportamento dela já é como um banqueiro, né? Eles estão completamente burocratizados, né? Inclusive, como eu disse anteriormente, havia uma pergunta antes, que era se a CUT, a partir do momento que saísse o governo do PT, se a CUT voltaria às ruas, né? E, infelizmente, não pioraram, né? Se burocratizaram mais ainda, né? Quando a gente pega os nossos últimos acordos, a gente verifica aí como a perda da 7ª e 8ª hora, né? A questão do saúde caixa, né? Então, assim, a CUT, é preciso que a gente faça uma luta, é preciso ganhar sindicatos, e essa é a grande ansiedade que a gente tem. As oposições, não existe um outro caminho senão esse. Inclusive, era o sonho da gente no F9, é o quê? Você ter 5 sindicatos, Deus, para daí você formar uma federação e constituir uma mesa de negociação, digamos que legítima, né? Então, esse é o caminho, é fortalecer as oposições nacionalmente, a partir dos 3 sindicatos, para a gente se fortalecer e denunciar contra derrotar essa fidelidade, né? Eduardo, assim, falando aqui, o colega fez a pergunta, eu acho que a Contraf, ela realmente está querendo ir para ruas, mas no outro contexto. Eu acho que no contexto de campanha eleitoral, porque para defender os trabalhadores, para provocar aí uma paralisação, para que a gente saia vitorioso dessa campanha. Eu acho que não é nesse contexto que eles vão para a rua. Agora, no outro contexto, sim, eu acho que eles estão doidos para terminar essa campanha aí, já para fechar o acordo da forma que os banqueiros querem, para liberar aí os seus diretores para participar das campanhas que estão aí, né? A gente sabe muito bem que em tempos de campanha salarial, que coincidia também com campanha eleitoral, né, eleições gerais, a gente também via esse comportamento, e eu acho que nesse momento agora não vai ser diferente, né? E seria positivo para a gente. Eu costumo dizer que de 4 em 4 anos é positivo para a gente que é a campanha presidencial. Por quê? Porque o presidente é o patrão dos bancos públicos, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dos demais bancos públicos. E a gente sabe que em época de campanha, os candidatos estão muito mais sensíveis. Vão para a feira, comer pastel, tomar caldo de cana, apertar na mão do povo. Vejam agora, né, os taxistas ontem receberam R$2.000 em bolsa aí do governo Bolsonaro. Os caminhoneiros estão recebendo uma bolsa caminhoneiro, o Auxílio Brasil, eles melhoraram. Então, estão mais sensíveis, isso é um fato. Isso não é só para a presidenta, é em todo mundo. Então, a gente tinha que aproveitar essa oportunidade para exigir o que é nosso, entendeu? Mas, infelizmente, a gente precisa limpar esse meio de campo. Pessoal, os nossos representantes. As sugestões não param aqui. Inclusive, um companheiro aqui deu uma ideia da gente fazer um grande ato nacional, juntando os 3 sindicatos na frente do local onde acontecem as negociações da Contraf aqui. Acho que de qualquer coisa nós vamos ter que fazer isso aí, hein, Tonon? Ir lá para São Paulo, lá para constranger a pelegada. É uma sugestão. Tem várias outras sugestões. A gente oferecendo, falando para fazer paralisações aqui, de um dia, de gente de meio período. E é importante saber, as pessoas estão realmente dispostas a fazerem algo para não ver aí os seus direitos escorregarem
pelas mãos, como tem acontecido ano após ano, né, Tonon? Ato na frente da Contraf, legal, bem bolado aí, boa ideia. Na frente da FENABAN não dá, porque é naqueles palacetes lá da Brigadeiro Luiz Antônio, né, Alexandre? Agora eles Gostei da mudaram. ideia, eu gostei da ideia também, viu? Inclusive, gostei. aqui na nota que a gente colocou à televisão, a gente denunciou os banqueiros, o governo e a Contraficulto também. isso Na é nota a legal gente mesmo, exigia da fazer- Contraficulto. Fazer algo nesse sentido aí, dá pra gente bolar aí. Vamos tentando. Tonon, Bauru. O que Bauru pode fazer aí nos próximos dias para tentar, de alguma maneira, mobilizar a categoria e colocar aí uma pulga atrás da orelha da FENABAN? Será que vai ter greve em Bauru? Será que não vai ter? O que a gente pode fazer? A gente está fazendo ato que praticamente dia sim, dia não, né? Hoje a gente fez mais um, né? Como o Alexandre já falou aqui, a gente montou o Portal do Inferno lá na frente do Bradesco Centro aqui, né? Uma agência problemática, porque o Bradesco fechou a agência do lado, então juntou tudo em uma. Mas esse caso de hoje é bem emblemático, Alexandre, quando o nego fala assim, o banqueiro não quer greve, do jeito que você falou. Cara, o gerente geral só faltou se fazer contorcionismo lá, de tão nervoso que ele ficou com o ato, né? Preocupado, porque é o prédio onde fica a regional. Então você vê dia a imprensa lá, então os caras ficam preocupados, né? Então não é da maneira que tem essa narrativa de que os bancos querem que tenha greve. E uma das missões de Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão é também desmentir isso aí, né, cara? Por isso esse conluio tão bem amarradinho, porque eles não querem greve. Acabar com esse fake news, né, Tonon? Isso aí é fake news, galera. O banco treme de medo de greve. Não cai nessa não, que isso aí é mentira. O banqueiro não quer que tenha greve de jeito nenhum. Greve fortalece a categoria, une o pessoal, e o pessoal unido é o pessoal que cobra mais, é o pessoal mais exigente. Eduardo, a Aquino chegou também pra gente aqui, falando de uma pegadinha. Todo ano tá tendo essa pegadinha. O abono. Explica pra galera. É bom abono, Eduardo? Mas o abono é terrível, né? Eu queria dar até um exemplo aí. A consequência dessa perda salarial hoje no Banco do Brasil de 80%, 90% na Caixa e 18% nos bancos privados, é exatamente fruto de uma política de abono lá atrás, com o governo FHC, 94 e 98, vocês lembram? Sim. Onde era reajuste zero e abono. Muitos, no momento, achavam bom, recebendo o dinheirinho, botando no bolso, e ao longo dos anos terminou nisso. Tanto que a diferença nos privados é menor. Por quê? E na FENABAN, nos privados, Elcio, naquele período, houve um pequeno reajuste ainda. Não foi zero, não era todo abono e reajuste zero. Foi feito umas mobilizações, umas negociações com a FENABAN, onde os privados tiveram alguns reajustes. Tiveram política de abono, mas bem menos do que os bancos públicos. Então, o abono é terrível. Não entra para o salário, não entra para a férias, não entra para a aposentadoria, não entra para nada. É um valor que vem ali, isolado, é o chamado cala-boca, mão nos queixos do bancário. Então, a gente tem que fugir disso. A gente precisa de reajuste do nosso salário base, reajuste no nosso tipo de alimentação, entendeu? Melhores condições de trabalho, contratação de mais trabalhadores, fim das metas abusivas, fim do assédio moral, com uma política de fato séria. A categoria bancária está adoecida, como disse Elcio. Nós fizemos uma pesquisa aqui com psicologia ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que constatou que 60% dos bancários do Rio Grande do Norte ou estão doentes com problema psicológico, ou já estiveram, ou estão tomando, ou já tomaram remédio para poder dormir, para poder reagir no dia a dia. Fruto de um assédio moral, a pesquisa também constatou isso, fruto de um assédio moral institucional dentro dos bancos. Uma política de metas abusivas, de pressão, de falta de trabalhadores, e isso tem ocasionado o adoecimento da categoria, né? Eduardo, outra questão que eu queria pontuar aqui do abono é que a gente percebeu também aqui no Maranhão que os trabalhadores que não estavam naquela faixa, a última faixa do imposto de renda de 27,5%, quando recebeu o abono, somou-se com o salário e aí o trabalhador passou a outra faixa de imposto e aí praticamente a metade do abono foi pegado do imposto de renda, ou seja, foi um prejuízo para os trabalhadores, né? Porque eles não estavam na Isso você está falando do último acordo, né? Que o último acordo teve abono, né? Sim, os trabalhadores passaram. Verdade, Deus. Perfeito a sua lembrança. E aí vieram para reclamar para a gente e a gente realmente percebeu que com a soma somou-se o abono juntamente 2.000 virou 1.250. E aí, lógico, exatamente, outra faixa de imposto de renda. E aí o trabalhador foi taxado mais ainda naquele momento. É triste, é triste. Pessoal, vamos mandar um abraço aqui
para a galera aqui, ó. Quero dar um abraço especial para Itaporanga, cidade de Itaporanga, cidade onde eu trabalhei. Tem o Alexandre aqui falando, vai Corinthians, é hoje, Alexandre. Tá aí acompanhando a nossa live, mas logo mais vai estar acompanhando. Muito. Vai estar acompanhando o Coringão. Acredita. Tá difícil, viu, Alexandre? Eu não sei o que está mais difícil, se a nossa campanha salarial ou esse Corinthians, mas não podemos desanimar, temos que acreditar, porque as coisas podem mudar e só vão mudar com muita pressão, galera. E é isso aí. Por isso que é importante a gente estar aqui compartilhando essa live aí, cobrando e constrangendo a pelegada aí. Vamos fazer barulho, vamos atormentar a vida do pessoal que está aí para representar essa categoria que não parou, né? O pessoal fez essa boa lembrança. O bancário não parou. O bancário passou a pandemia trabalhando, ou de home office ou presencial. Então nós não merecemos estar passando por essa dificuldade. Também quero mandar um abraço aqui pro pessoal de Caicó, Igapó do Rio Grande do Norte, Burrais Novos, o pessoal da Caixa Econômica do Maranhão, Macau, é muita gente acompanhando, pessoal, e que bacana. É isso, a gente precisa da solidariedade de vocês, do compartilhamento de vocês, né, Tonon? É importante para saber que sim, os sindicatos estão trabalhando, estão fazendo algo e existe uma saída diferente do que a Contraf e a Contec podem fazer, né? Nós temos sim condições. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tonon, porque existe aí também outra fake news, outra lenda urbana de que a gente, por ser DFNOB, a gente não recebe PLR, a gente pode ficar fora do acordo. Explica para o pessoal que pode ter alguém aí de outros sindicatos que quer participar da DFNOB, mas fica com medo. A gente fica sem receber PLR, Tonon? Não, a gente não tem qualquer prejuízo por não fazer parte dessa mesa de negociação de script assinado, né? Script já pronto. Tanto que todo ano eles vêm com essa conversa, vêm com esse tipo de ameaça, mas o sindicato, por si só, ele não precisa passar procuração para nenhum outro órgão para fazer a assinatura de acordo. Então, ele tem autonomia, tanto só Bauru, como só o Maranhão, como só o Rio Grande do Norte, para fazer a assinatura dos acordos coletivos, Alexandre. A gente tem autonomia e representatividade, isso é bacana destacar. Ô Edu, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Aí a gente está chegando a 1 hora de live e foi muito bom bater um papo com vocês. Realmente. Mas eu acho, Alexandre, desculpa interromper, eu acho que faltou uma coisa importante aqui. Opa, pode falar, Tonon. Embora da FENABAN não tenha, eles não apresentaram nada de concreto na FENABAN, teve a questão, tanto na Caixa como no BB, teve a pauta do banco que a gente citou aqui. Então é bom falar que, por exemplo, na pauta do banco da Caixa, os banqueiros, o governo, eles querem instalar o banco de horas por 6 meses e acabar o pagamento de hora extra dentro da Caixa Federal. E não querem pagar ajuda de custo no home office. Além de não pagar ajuda de custo home office. Então você parou aqui, me interrompeu para dar notícia ruim, foi isso que você fez? Não, mas essa live é para dar notícia ruim. É brincadeira. E, em cima das notícias ruins, encorajar o bancário a ir fazer greve. É, né, brincadeira. Alexandre? Então tem que dar os parabéns pro pessoal que está acompanhando a nossa live aqui, porque não é fácil, né, Tonon? O pessoal às vezes reclama do Jornal Nacional, que é só tristeza, mas olha, aqui a situação do bancário acho que está mais triste do que o Jornal Nacional. Tá comendo viu? até engasga ao saber que não tem hora extra. Porque assim, toda agência da Caixa hoje você faz hora extra. Porque não tem trabalhador. E é por isso mesmo que os caras querem pôr uma cláusula de que 6 meses você não vai receber o dinheiro. Você vai compensar, igual é no Santander. O Santander é assim. Então você vê Bem lembrado. o que acontece no banco privado, esse governo, que é o inimigo dos trabalhadores, né? Tem que mesmo trabalhando em banco público, ainda defende esse governo. A gente tem que lembrar, ó, isso aqui é fruto do governo Bolsonaro. Né? Assim como no BB. No BB, já mudaram o normativo de Elsa do Banco do Brasil, assim como eu, ele sabe disso, para poder fazer o descomissionamento com um ciclo avaliatório só. Eles não colocaram isso em prática porque o nosso acordo coletivo diz algo diferente. Mas os caras já tiveram a pachorra de mudar o normativo e, dependendo do que acontecer até o dia 31 de agosto, a partir de setembro, com uma avaliação ruim, você perde teu cargo. Né? Então, no BB os caras estão colocando limite de consulta ao psicólogo, todo mundo morre, psiquiatra de 20 sessões. Tem tanta coisa errada que dá até desgosto, como você falou, cara. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. O Eduardo acabou de falar, né, que o pessoal ou foi, ou é, ou será, né? Porque assim, doente, ou foi, ou é, ou será. No banco não tem outro caminho. E assim eles querem ainda restringir atendimento, né, Tonon? Então assim, é o fim da picada, não tem limite. Eu quero ler aqui uma sugestão do Dielso que ele pediu, Alexandre, lê aqui a minha sugestão. Ó. Então eu vou ler, Edilson. Temos que fazer vários outdoors aqui mostrando o lucro dos bancos, a inflação, o índice da perda salarial dos bancários. Denunciar o assédio moral e sexual nas principais agências da grande cidade. Ótima sugestão até para a população ficar esclarecida, né, do que passa, porque tem uma população que acha que a gente faz greve porque a gente quer privilégios. E fala um pouquinho, Dielso, nós estamos tendo privilégio nos últimos tempos? De forma alguma. A gente sempre, quando vai para frente das unidades bancárias, a gente esclarece a população, tem o
intuito de dialogar com a população e dizer que as nossas reivindicações não é só por reajuste salarial, não é só por tickets, mas também para que os bancos dêem uma qualidade de atendimento para a população, que os bancos cumpram com o seu papel social. Que o que se vê é os colegas, os trabalhadores passando horas e horas na fila e aqui passando ainda no meio do sol quente, porque os bancos não colocam nem sequer uma tenda para as pessoas ficarem. Ou seja, os bancos têm condição de fazer isso, de dar um atendimento melhor para a população, uma vez que pode contratar mais bancários. Os trabalhadores já saem, às vezes, tiram 1 ou 2 horas do trabalho para ir resolver o problema na agência, ficam 2, 3 horas do banco esperando nas filas enormes, porque não tem. Então, a gente pede isso. O bancário hoje é altamente estressado, porque tem que dar conta do atendimento, ou seja, não existe privilégio nenhum no trabalhador bancário. A gente sempre diz que o trabalhador bancário ele é tão sofrido, tão maltratado como qualquer outro trabalhador, né? Porque ele tem meta hoje, tem metas para cumprir, meta de atendimento, meta de horário, e a gente sabe que naquele período é humanamente impossível. Ver esse trabalhador ainda, como era de costume, a gente sempre batia nas agências para evitar que isso acontecia, trabalhador trabalhando até fora do ponto para resolver os problemas, porque a agência não quer dar hora extra para ele resolver. Então, era obrigado a ficar para terminar aquela demanda que iniciou no atendimento. É uma coisa absurda, você chega em casa, o cara não tem mais tempo para nada, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para assistir um filme, final de semana, às vezes, vai resolver algumas questões, também o estresse é absurdo. Acho que o Eduardo relatou um problema aí, que a gente também está identificando aqui no Maranhão, que os bancários, ou eles tomam remédio controlado, ou então já tomaram remédio controlado, ou seja, é uma situação estarrecedora, né? Então, assim, o que os banqueiros querem passar a imagem é que o trabalhador bancário trabalha no ar vestimenta adequado, você vê os trabalhadores trabalhando bem vestidos, mas aquilo ali é uma obrigação, que é uma imposição dos bancos, né, para se fazer isso, para mostrar para a população que estão muito bem pagos, estão muito bem, mas a realidade é totalmente contrária. Acho que precisamos dialogar com a população, mostrar a realidade do trabalhador bancário e trazer a população também para o nosso lado nesse momento de campanha salarial, porque é muito importante a conscientização que a nossa luta também é uma luta pelo bom atendimento, uma luta coletiva para todos, para que os clientes e usuários dos bancos que proporcionam, que compram os produtos dos bancos, que dão o lucro dos bancos e os bancários trabalham para gerar isso. Então, é bom que a gente esclareça, dialogue com a população e mostre realmente a realidade do que está acontecendo. E isso a gente está fazendo, está tendo cuidado de fazer. Inclusive, nós temos um jornal do cliente que a gente também está divulgando. A periodicidade dele cada 2 meses a gente pega os relatos que se tem e distribui para o cliente, mostrando a realidade realmente do trabalho bancário, para que a gente possa trazer a população para o nosso lado nesse momento de campanha salarial, né? É brilhante a ajuda, né, do nosso companheiro aqui, de Elson, porque a gente sabe que é um sindicato sério, um sindicato que se destaca Brasil afora. Elson, obrigado pela participação. Vou aqui estender agora um convite para o Eduardo. Eduardo, se você tivesse aí encontrado uma pessoa na porta de uma agência bancária e você estivesse fazendo um piquete aqui, explica qual que é o motivo dessa greve. Companheiros, os bancários de todo o país estão em campanha salarial. Desde o dia 15 de junho, entregamos uma pauta aos banqueiros e ao governo Bolsonaro. De lá para cá, já existiram várias rodadas de negociação e, infelizmente, os banqueiros e o governo não apresentaram nenhuma proposta que viesse a atender minimamente os bancários. O descaso é total. Enquanto os bancos batem recordes de lucratividade, a população e os trabalhadores bancários vêm sofrendo com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, com a retirada de direitos, com a inflação alta. Então, para nós, trabalhadores bancários, trabalhadores em geral, população, não resta outra alternativa senão lutar. Então, apoiem a greve dos bancários, que é uma greve justa, e nós precisamos agora, nesse momento, estar unidos para enfrentar os banqueiros e o governo. Aí, falou bonito. Tonon, você não vai acreditar, tem 2 patrões seus, 2 chefes seus aqui na live, Matheus Crespo e Juvencio.
O Matheus falou que tá na Só hora. faltou o Bento. O Matheus falou que tá na hora. Cadê o Bento? Boa lembrança. Cadê o Bento na nossa live? Só faltou o Ô, Bento, cara. O Matheus falou que tá na hora de tirar essa pelegada da CUT aqui, que ele já não aguenta mais. O Matheus que é o cara mais querido pelos cutistas, hein, Tunon? Todo cutista gosta do Matheus. Eu não sei porquê. A gente encontra a fala do Matheus. Fala do Matheus Crespo, eles adoram. E o Juventus está querendo aqui um compromisso nosso. O Juventus está falando que tem que ir na frente da FENABAN, na frente da Contraf, seja onde for, fazer um movimento lá na frente. Bauru está incluso, fala pro Juventus. Aqui nós já topamos. Aqui Falando nós sério, já eu acho que a sabemos. gente podia organizar entre nós 3 sindicatos, fazer isso na semana que vem. E um dia na frente da Contraf fazer um barulho lá. Vamos fazer. Então aqui o nosso compromisso está feito. Maranhão, vai? Vai sem Covid ou não, Gelson? Com certeza o Maranhão vai estar presente aí. Acho que é importante a gente estar junto nessa luta, que a luta é dos 3, como se diz, os 3 mosquiteiros, né? Tem que engrossar aí essa mobilização e fazer com que essa pelegada aí volte a respeitar os trabalhadores, tenha respeito pela categoria e que faça aquilo que realmente eles é a sua representação, que é representar a categoria, não é representar o governo e nem patrão. Acho que eles têm que voltar a ter essa... Aliás, nunca tiveram essa consciência. Eu acho que a gente tem que colocar, nem que seja por osmose na cabeça dele, que eles estão lá para defender os trabalhadores. Não é para fazer joguinho de cena com o governo nem com o patrão. Acho que É isso aí. Essa luta. Vai ser na marra. Tonon, vamos aí se despedindo do pessoal. A nossa live realmente foi muito bem sucedida. O pessoal participando, dando sugestão, ficando até o final. Agradece a galera aí, pessoal. Agradece aí, Tonon. Fala aí, muito obrigado, pessoal. Rogério participou, o Júlio, o Jobson, o Roberval Pereira aqui. Faz uma saudação especial e explica pro pessoal aí como é que faz. Se inscreve no nosso canal, faz a vez de blogueirinho aí que você já está acostumado. Antes de falar, pedir a inscrição, pedir o que a gente pede sempre, né, pessoal? Terminar com alguns números da Contraf que foi apresentado para os banqueiros. 44% dos bancários já sofreram ou sofrem de crise de pânico e ansiedade. 51% tem dor física por causa das cobranças de metas abusivas. 54% tem vontade de não ir para o trabalho, olha só. E 77% se sente cansaço, fadigado ou estressado por conta das cobranças de metas. Então, eu acho que só esse quadro já deveria fazer a gente estar fazendo greve nesse momento, cara. Só isso. Tirando a questão salarial, tirando tudo o resto, a lucratividade dos banqueiros, a falta de funcionários, só isso já é digno de greve. Se inscreve no nosso canal, obrigado pela participação, estamos juntos na luta. Foi válida, Tonon, essa live aí? Excelente, que venham outros. Até podemos criar o hábito de fazer isso cada 2 meses, juntar os 3 sindicatos e pôr em dia os bancários de todo o país daquelas coisas que os bancários não contam. Para vocês, a gente até faz convite. Hoje eu ouvi o podcast do Sindicato de São Paulo para ver o que os caras estavam falando de lá, porque eles fizeram esse podcast ontem para falar de campanha salarial. Os caras fazem piada, fazem tudo, mas não fala nada do que aconteceu na negociação. É triste, hein? Gelson, se despede aí do pessoal, o pessoal do Maranhão que acompanhou nossa live aí. Faz a sua despedida. Antes de me despedir dos colegas, eu queria até propor aqui para os colegas que estão presentes, para as bases, que amanhã a gente, como sugestão dos colegas, que encaminhemos e-mail para o seu sindicato, das suas bases, pressionando, pedindo a Assembleia. Eu acho que é importante a gente fazer isso aí, dar esse impulso para que as bases possam chamar a Assembleia. Acho que é muito importante, nesse momento, a gente está mobilizando a categoria de todos os estados, né? Aqui os colegas daqui tem colegas de vários presentes em vários estados, e é importante a gente estar fazendo esse impulso, estar fazendo essa divulgação. Acho que poderia até amanhã, os 3 sindicatos, fazer aí uma nota e encaminhar para que as oposições dos outros estados também encaminhem para seus respectivos sindicatos, pedindo uma assembleia e fazer assim, uma campanha nacional para pressionar a Contraf, a Contec, a chamar suas bases, a fazer no mínimo uma assembleia para mobilizar a categoria, né? E do mais, eu queria agradecer aqui a todos os colegas do Maranhão que estiveram presentes, né? O companheiro Rodolfo, o companheiro Enópolis aqui presente, os companheiros da Caixa Econômica, o companheiro Gilberto, então a todos e os demais colegas também dos outros bancos. Queria agradecer a presença. Eu acho que é importante nesse momento estarmos juntos, estarmos unidos, discutindo essa campanha salarial, fazendo esse debate e ouvindo a sugestão dos colegas. Acho que essa live, esse formato, tem que se intensificar, acho que tem que fazer nessa campanha mais outras lives. E, assim, os colegas vão aderindo
E a gente vai, aos poucos, mobilizando a categoria toda para a gente fortalecer a luta. A gente viu que isso aconteceu no passado, iniciou-se um trabalho de formiguinha, foi se expandindo, a gente terminou com uma grande mobilização. Eu acredito na mobilização, eu acredito na força dos trabalhadores. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Tá? Eduardo, o Dielso começou falando assim, antes de me despedir, eu pensei que ele ia puxar aquela, não deixa o samba morrer, deixa o sambista mais novo. Eu pensei, eu falei, opa, e já dava para o Eduardo pegar o violão lá e a gente começar. O Eduardo não vai dar tempo de se despedir, não, porque encerrou aqui o tempo, nosso tempo, ultrapassamos 1 hora, foi tão rápido que a gente nem percebeu. Mas realmente é muito gostoso trabalhar do lado de companheiros como os companheiros do Rio Grande do Norte e do Maranhão. Dá um prazer fazer o que a gente faz, né, Tonon? Boi preto anda com boi preto, né, Alexandre? Então, assim, a gente é cercado de pessoas do bem, que tem o mesmo idealismo que a gente, e é muito legal estar em companhia dessas pessoas. Se despede aí do pessoal, então, Tonon, faz o nosso encerramento final. Obrigado pela participação, a gente sabe que é fogo perder, entre aspas, a quarta-feira à noite, aí, batendo papo, ouvindo tanta notícia ruim, mas estamos juntos na luta e, se for possível, nós vamos tentar construir essa greve, como foi dito aqui, de formiguinha, trabalho devagarzinho, mas dá para arrancar